Tópico 3, Daniel, modelo de integridade versus sociedade corrupta. A imponência dos tempos babilônicos, o poder político do Estado e a classe sacerdotal dos caldeus escondiam o processo de corrupção sistemática que mais tarde culminaria na queda daquele império. Em meio a toda aquela cultura pagã, o jovem Daniel manteve-se íntegro, crente, honrando a Deus nas atividades políticas e respeitando as autoridades superiores. Ele cumpriu os deveres esperados de um bom cidadão babilônico. Todavia, quando Daniel foi desafiado pelos ministros do império a abandonar a fé, o profeta não se dobrou, antes continuou perseverante na fé, uma vez dado aos santos. Mesmo que isso custasse a sua integridade física, Daniel manteve-se fiel. Então, exemplo de integridade de Daniel, embora estivesse vivendo numa sociedade corrupta. Nós vamos ver aí, a partir de agora, nós vamos estudar mais sobre o livro de Daniel e nós vamos ver mais detalhadamente sobre isso, falando sobre aqueles que eram participantes do governo e que queriam obrigar Daniel a deixar de orar ao seu Deus. Mas veja bem que na verdade eles não queriam que Daniel parasse de orar. Eles queriam exatamente que Daniel continuasse a orar. E eles sabiam que mesmo eles fazendo uma lei, forjando alguma coisa para que Daniel parasse de orar a Deus, eles tinham certeza, conhecendo Daniel, eles tinham certeza que Daniel não pararia. Por isso que eles armaram a armadilha de fazer com que o rei assinasse uma lei que fizesse com que todos orassem somente ao seu Deus, pedissem somente ao seu Deus as coisas. E eles sabiam, olha, Daniel, do jeito que ele é íntegro, nós nunca vimos ele errar, nunca vimos ele pecar contra o seu Deus, ele é fiel a Deus, ele ora todo dia 3 vezes ao seu Deus. Nós sabemos que, de acordo com a sua personalidade, sua integridade, ele não vai deixar de orar. Então eles fizeram a lei exatamente porque sabiam da integridade de Daniel. E Daniel permaneceu fiel a seu Deus, orando 3 vezes ao seu Deus por dia. E por isso, Daniel foi levado à cova dos leões e lá Deus o livrou, porque Daniel tinha em seu coração o desejo de servir a Deus integralmente e não deixaria de fazer isso, mesmo que lhe custasse a própria vida. E nós vamos ver durante toda a vida de Daniel que ele foi fiel aí, não só ao governo de Nabucodonosor, mas aos outros governos que vieram depois. Ele esteve sempre do lado dos governantes dos grandes impérios daquela época, né? Como aí o império de Nabucodonosor, o império do rei Ciro, do rei Dario ou Dário, né? E depois até Beltesazar. Então, sempre ele se manteve íntegro, ajudou todos esses governantes, esses imperadores, foi obediente a eles, dentro do possível, fez com que prosperasse as nações, os impérios, mas sempre fiel a Deus, nunca se corrompeu. Então veja só que é um exemplo de alguém que é colocado com autoridade muito grande, autoridade até quase que máxima, diante de uma sociedade corrupta, e ele não se corrompeu. Então se mostrou realmente fiel a Deus, à palavra de Deus. É um exemplo realmente, principalmente para os nossos governantes, para os nossos políticos, para aqueles que vivem aí em evidência na sociedade, né? Tanto os empresários como os governantes, sobre aqueles que se destacam na música, na cultura, nos livros, né? Tudo isso são pessoas que deveriam seguir o exemplo, então, de Daniel, que não se corrompeu. Vamos ver a conclusão que diz: como preservar um caráter puro em meio a uma sociedade corrompida? Então, essa pergunta pode ser respondida à luz da vida de Daniel e seus amigos. Elas estimulam-nos a ver a vida com o olhar de Deus, o nosso Pai. Fomos chamados por Deus a ser sal da terra e luz deste mundo. Para isso, precisamos guardar o nosso coração e viver uma vida de comunhão com Deus, testemunhando o Evangelho para todos quantos necessitam dessa verdade libertadora. Em meio a uma geração perversa, não dobremos-nos às filosofias anticristãs. Sejamos como Daniel e seus 3 amigos, firmes no caráter. Então devemos seguir aí o exemplo de Daniel e seus amigos, e é um exemplo de fidelidade, de integridade,
de resistência ao mal, de resistência à cultura maligna, de resistência às tentações e vencedores nas provas. Veja bem, por que fizeram isso? Porque tinham comunhão com Deus, porque amavam realmente a Deus, porque tinham a palavra de Deus como regra de fé, regra de vida. Então nós podemos fazer a mesma coisa? Podemos. Mas vai custar muito para nós? Vai. Talvez as amizades, as falsas amizades, nós vamos perder. Os falsos companheiros. Quem sabe financeiramente vamos perder. Quem sabe até a própria família não vai entender. Mas o que importa é obedecer a Deus, é agradar a Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Deus é mais importante que tudo. Então mantenhamos essa integridade, essa comunhão com Deus, essa amizade com Deus, esse amor a Deus. Mantenhamos firmes, vamos lutar contra o pecado, vamos ser fiéis a Deus, vamos ser realmente representantes do reino de Deus. E o rei do reino de Deus é Jesus Cristo. Vamos servir a Ele e vamos ser fiéis a Ele. Vamos então orar neste momento. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Se você deseja realmente servir a Deus integralmente e ser fiel realmente a Deus em meio à sociedade corrupta que está aí, faça agora aí um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Faça agora um voto a Deus. Seja fiel a Deus e você vai ver o poder de Deus atuar através de você. Você vai ver que realmente Deus, Ele está vendo e Ele se agrada daqueles que o servem com integridade, com honestidade, com amor, com fidelidade. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Oh, regrada luz, falar, caçuri, becanturu, forchai, nesse. Oh Deus, que se agrada daqueles que falam, que se comportam, que dão bom testemunho, daqueles que o servem com integridade, com honestidade, com amor. Pai querido, abençoa essas vidas que se chegam a Ti, salva-os agora, escreve os seus nomes no livro da vida, faz maravilhas, Senhor, na vida daqueles que querem Te servir realmente. Oh Pai querido, olha agora para os Teus servos, as Tuas servas, que estão ouvindo esta palavra, estão assistindo. Oh Deus, em nome de Jesus, abençoa poderosamente essas vidas, faze com que, Senhor, eles confiem mais em Ti, aumenta a fé de cada um para que possam Te servir em espírito e em verdade, que possam Te adorar, que possam realmente ser sal da terra, luz do mundo. Pai querido, em nome de Jesus, ajuda todos nós, Senhor, a sermos sempre convictos da Tua presença em nossa vida, da Tua providência em nossa vida, do Seu controle, do Seu amor, da Sua presença, da Sua companhia, que sejamos sempre, Senhor, conscientes de que o Senhor está sempre no controle de todas as coisas. Estamos cientes que tudo contribui para o bem daqueles que temem a Deus, que amam a Deus, que guardam a Sua palavra. Em nome de Jesus, abençoa poderosamente, Senhor, a todos nós, aos nossos ouvintes, assistentes, em nome de Jesus, aos telespectadores e a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, dia 27 e 28/9, agora nós estivemos em Paragominas, você veja aí. Vamos então à nossa agenda para o final deste ano. Ainda temos espaço, se você deseja nos convidar, estaremos aí com você. E ainda para o ano que vem nós temos aí a agenda livre, todo ano. Se você deseja nos convidar, estaremos aí em sua igreja, estaremos aí trazendo uma palestra sobre família, ou sobre missões, fazendo uma cruzada evangelística, ou fazendo aí um curso de capacitação para professores, seminários de EBD. Então você nos convide para estarmos aí, estaremos com todo prazer, com toda alegria. Podemos trazer aí tanto a mensagem para os professores, os alunos e para toda a igreja, e também podemos trazer aí uma pregação à noite, onde estaremos aí pregando para ganharmos as almas. Se você deseja fazer uma cruzada evangelística, podemos estar aí também ajudando. Nós estamos fazendo muitas cruzadas atualmente e sempre Deus tem salvado almas. Sempre nas ministrações nós ministramos também nas igrejas
a cura, batismo do Espírito Santo, libertação, dons do Espírito Santo, e Deus tem correspondido, Deus tem se feito presente, feito maravilhas. Então você nos convide, estaremos aí juntamente com você. Vamos ver a nossa agenda então para esse ano. Nós temos ainda aí dia 17 e 19 do 10, estaremos em Novo Progresso, no Pará. Dia 26 do 10 estaremos aí na Congregação Glória de Deus. No dia 8 e 9 do 11 em Teresina. No dia 15 e 16 do 11 em Palmas. Dia 23 do 11 em Sítio Novo. Dia 30 do 11 a 5 do 12 em Ervalha, Minas Gerais. 13 e 14 do 12 em Nossa Senhora das Dores, Sergipe. Então você veja aí que ainda temos alguns dias vagos para estarmos aí com você. Lembrando que nós só podemos estar aí no sábado e domingo. Eu trabalho numa empresa aqui, eu não vivo por conta da igreja. Eu trabalho secularmente para me manter e manter minha família. Se você mora perto de Imperatriz, eu posso ir em meu veículo próprio. Se você tem aí a sua igreja longe de Imperatriz, nós temos aqui a Gol, a TAM e a Azul. Então você pode ver aí, consultar. As passagens geralmente estão em promoção no fim de semana e você adquire bem baratinho. Muitas vezes passagens daqui de Imperatriz para São Paulo nós temos conseguido aí por R$500 ida e volta. Então muitas vezes se consegue bem barato as passagens. Vamos então ao nosso questionário agora.